Gênesis capítulo 4, versículo 9. Olha o que diz esse versículo. Alguns de vocês que têm irmãos, tem filho aqui que não tem irmão, tem primo só, né? Mas eu, por exemplo, tive irmãos, tenho irmãos, cresci com eles. Em algum momento, se eu não falei isso aqui, eu devo ter pensado. Gênesis 4, 9. Diz assim: Então o Senhor Deus perguntou a Caim: Onde está o teu irmão Abel? Respondeu Caim: Não sei. Sou eu o responsável do meu irmão? Em algumas Bíblias está assim: Acaso sou eu guardador do meu irmão? Cuidador do meu irmão? Deus perguntou a Caim: Onde está Abel, seu irmão? Caim respondeu: Sei lá. Por acaso eu sou o responsável por ele? Que a gente possa aprender com essa palavra nessa manhã, que possamos compreender o que Deus tem a nos dizer hoje. Meus irmãos, esse texto aqui é interessante, que é o capítulo 4 de Gênesis, que fala de uma tragédia humana que se repete ao longo dos séculos, que se repete na Amazônia brasileira, por exemplo, onde as pessoas estão matando umas às outras lá, garimpeiro matando índio. Se repete aqui no Nova Iguaçu, basta abrir o noticiário, o jornal. Se repete na Ucrânia, está se repetindo. Essa tragédia humana é Caim matando Abel, que foi o que aconteceu nesse episódio. Foi o primeiro homicídio. E logo entre dois irmãos, se a gente olhar para a origem de tudo, nós vamos ver que a humanidade tem vínculo, tem parentesco, né? Se eu fosse você, deixava ela andar. Pode deixar andar. Deixa ela conhecer o espaço, fazer o reconhecimento do território, né? Pois bem, essa tragédia que aconteceu com Caim na família de Adão e Eva, que eram os pais deles dois, né? Essa tragédia se repete. E foi a inauguração disso aqui, esse homicídio. Vocês conhecem a história. Caim ficou transtornado porque o culto que ele prestou a Deus, o sacrifício que ele prestou, não foi aceito, não foi bem visto. E lá em Hebreus vai explicar por quê. Recomendo você ler em Hebreus, né? Recomendo você ler a epístola de Judas, quando menciona também. As obras de Caim não eram corretas, não eram boas, foi rejeitado. E porque foi rejeitado, e a rejeição, já aprendemos com a Gersonita, né? A rejeição gera raiva. E Caim teve raiva, muito ódio. E Caim foi alertado disso por Deus, teve cuidado de falar: Caim, não vai por aí, que isso vai dar ruim. Você vai fazer algo terrível, se você continuar, o pecado está na tua porta. Cabe a você fechar a porta para ele. Está aqui no capítulo 4 mesmo. Mas enfim, Caim mata o seu irmão. E quando Deus chega para Caim e pergunta: Caim, onde está teu irmão? Caim dá uma resposta. Eu não vou, meus irmãos, hoje focar na conduta de Caim, nem no que Caim fez. Já fizemos isso em outras ocasiões, faremos em outras tantas. Mas hoje, nós falaremos sobre a frase dele. Se Caim fosse seu filho, vamos pensar aqui que o seu filho não é um assassino, que o seu filho não quer a morte do irmão. Mas você tem 2 filhos em casa, né? Você tem 2 ou mais filhos, e eu pergunto a qualquer mãe, e essa pergunta vai ser para as mães: se algum irmão, algum filho seu, falar do próprio irmão, fizesse essa pergunta para você: por acaso eu tenho que olhar ou tenho que cuidar do Eliel? Se o Gabriel fala isso para você, qual seria a sua resposta? Tem que olhar sim, não é isso? Se a Alissa chegar e perguntar para a Keila:
Keila, por acaso eu tenho que olhar, mãe, para o Henrique e Lourenço? Eu tenho que tomar conta deles? Sou responsável por eles? É. Juliane, por acaso, mãe, eu tenho que olhar o Nicolas? A resposta é óbvia. Se eu perguntasse para minha mãe, mãe, por acaso eu tenho que olhar o Adriano, a Andréia? Por acaso eu sou responsável por olhar, tenho que cuidar deles? Tem. E eu teria um complemento da resposta, que seria dado pela minha mãe ou pelo meu pai, que diria assim: ai de você se não cuidar, se eu chegar aqui e não tiver tudo certo. Ai de você. Simples assim. Simples assim. Vou sair e vou deixar o Samuel com você em casa. Sarinha. Você que vai cuidar dele. E ainda olha para o Samuel, que é muito tranquilo, cuja rotação é baixa e a pressão também. E olha para ele: Samuel, obedece a sua irmã. E ai de você, se ela tiver queixa. E ela vai ter, né? Por quê? Porque o irmão tem que cuidar do outro, fato. E aos olhos dos pais tem que ser assim. Aqui nesse texto, quando Caim pergunta assim: acaso sou eu responsável por meu irmão? Deus não precisou falar, porque a resposta está clara e implícita. Você é muito responsável pelo seu irmão, e olha o que você fez. Você não lembrou disso, que você é responsável sim pelo seu irmão. Eu lembro que quando eu tinha a idade do Eliel, o meu irmão tinha 4 anos mais velho, era 4 anos mais velho que eu, 4 anos. Então quando eu tinha 10 anos, ele tinha 14. E quando ele ia sair de casa, eu falava: vou também. Também quero ir. Ora, um menino de 14 anos não quer andar com um menino de 10. E aí ele dizia: não vai não. E aí meus pais diziam: se ele não for, você não vai. E você vai cuidar do seu irmão. Eu embaçava o passeio dele, a brincadeira dele, mas ia. Quando eu tinha 12, ele tinha 16. E ele falava: eu vou ao cinema. Eu vou ver o filme dos Trapalhões. Antigamente saía no cinema, né, o filme dos Trapalhões, a gente ia sempre ver. Eu saía de São João, vinha ver aqui em Nova Iguaçu. Tinha um cinema aqui, eu esqueci o nome, em Nova Iguaçu. A gente vinha ver o filme dos Trapalhões. E ele vinha com os primos, tudo da idade dele, 15 anos, eu com 11. Eu dizia: opa, vou ver o filme dos Trapalhões. Ele dizia: não vai não. Meu pai dizia: se o seu irmão não for, você não vai. E eu sempre assisti o filme dos Trapalhões. E ele sempre teve que me levar. E ele que cuidava de mim na rua, ele que me ajudava a atravessar a rua, ele que me olhava. Ele era responsável por mim. A nossa reflexão hoje é nessa frase. Eu podia escolher várias frases de mãe. Podia escolher várias frases de mãe, mas eu escolhi essa: você tem que cuidar do seu irmão. Porque essa é uma frase que toda mãe que tem mais de um filho diz. Você tem que cuidar do seu irmão. Você tem que olhar o seu irmão. Você tem que estar ao lado do seu irmão. Você tem que vigiar o seu irmão. Coisa terrível deve ser para uma menina que começa a namorar e tem um irmão pequeno vigiando ela. Mas o pai coloca lá. E vai dizer: ó, eu estou com pena da Esté agora, Joel. O pai coloca lá, ó, olho na sua irmã. Qualquer coisa tu me conta. Porque você tem que cuidar da sua irmã. O tema da nossa mensagem é basicamente esse:
Você é responsável pelo seu irmão. Você. Por quê? Isso se aplica dentro da tua casa, mas se aplica também na tua igreja. É tarefa de nós, cada um de nós, termos o cuidado mútuo. Essa regra se aplica aqui. Um cuidando do outro, um cuidando da outra. Cuidado mútuo, meus irmãos. Durante a pandemia, eu confesso aos irmãos que quando a gente estava em total isolamento, quando a gente não tinha como fazer culto aqui, porque as coisas estavam muito difíceis, porque o nível de contágio tinha explodido, aquilo tudo que os irmãos viveram junto comigo, aliás, separados de mim, porque a gente estava isolado. A minha maior preocupação era o isolamento uns dos outros, era a necessidade de cuidarmos uns dos outros, era ter contato, era saber como as pessoas estavam. Teve um momento que eu fiquei angustiado, porque eu não sabia como as pessoas estavam. Essa preocupação não pode ser só da liderança, porque tem gente que acha que é a liderança só que tem que se preocupar com isso, mas não é. Você mora na rua de alguém que é da sua família, a família de Deus, a família da igreja. Você precisa cuidar do seu irmão. Você não pode chegar para Deus e dizer: acaso sou eu, cuidador do meu irmão, responsável por aquele irmão, aquela irmã? Não é, a resposta é óbvia, é sim. Você é responsável pelos seus irmãos. Tal qual um irmão da mesma família é responsável um pelo outro, da mesma casa, da mesma maneira, igualmente, nós somos responsáveis uns pelos outros, pelo cuidado uns com os outros. Isso é igreja. Isso é família de Deus. Igreja não é só para reunir aqui e fazer culto, todo mundo ir para casa, sem a gente saber muitas vezes o que se passa na casa, na vida, nas angústias daquela pessoa. Eu não estou aqui, meus irmãos, falando para você tomar conta da vida dos outros, para você vigiar seu irmão, para ver se ele está errando ou acertando, não. Eu estou falando que você tem que estar preocupado com a pessoa, com ele como pessoa. Porque muitas vezes a gente fica preocupado em tomar conta da vida espiritual dos outros. A gente fica preocupado em tomar conta se o sujeito está pisando na bola. Não é isso. Nós temos que estar preocupados se a pessoa, se aquele indivíduo, se aquele irmão tem saúde espiritual, se aquele irmão tem saúde emocional, se naquela casa está faltando alguma coisa importante ali, às vezes uma coisa básica da vida, às vezes é um alimento, um medicamento. Eu tenho que cuidar do meu irmão. Vai doer muito em mim saber que alguém está passando uma necessidade básica e eu me omiti. O nome disso é fé morta. Tiago vai falar sobre isso. Teu irmão passando frio, teu irmão não tendo onde dormir, teu irmão não tem nem um colchão que encheu a casa e toma conta. Isso aconteceu com teu irmão e você chega para ele: vamos orar. Glória a Deus, vamos orar. E não faz nada. Não compartilha numa rede de ajuda. Acaso sou eu, vai falar que nem Caim, acaso sou eu responsável por isso? Pelo meu irmão, pelo bem-estar dele? É. Somos todos. A gente muitas vezes pode realizar, e o que a pessoa precisa nem sempre é uma coisa, é algo que se compra. Às vezes o que a pessoa precisa é de alguém do lado, só para ouvir, muitas vezes. Eu já recebi pessoas para conversar, meus irmãos, que eu não precisei falar nada. Não precisei falar nada, só o fato de ouvir.
fez bem para aquela pessoa. Ela pôde falar, pôde desabafar, pôde saber que tem alguém que se preocupou com ela. Pequenos gestos, para nós, tão insignificantes, podem ser, assim, de um significado enorme para a pessoa que recebe. Uma ligação, um telefonema, um como vai. Um precisa de alguma coisa? Em que eu posso te ajudar aí? Estou orando por você. Pequenas coisas que podem ser assim, sem significado patrimonial nenhum, mas tem um significado amoroso enorme. Enorme. Alguém que lembrou de mim. Eu estava lá em cima, meus irmãos, eu confesso que eu não participei do café da manhã. Eu cheguei do trabalho e fui dormir. Eu estou que nem Davi, né? E habitarei na casa do Senhor por longos dias, né? Eu vim para cá e durmo. Aí eu fui dormir. Cheguei de manhã, fui lá para cima e dormi. De repente, já tinha colocado para despertar lá, tocar lá para ouvir para o culto, né? 10 horas. Eu vou abrir a porta, já chegam 2 irmãos com café para mim. Meu planejamento era descer e comer ali embaixo, né? Eu estava pensando, vou comer um pão lá embaixo. Eu não sei o que acontece comigo, eu acordo sempre com fome. Eu vou comer um pão lá embaixo. E preparando, chega o café na minha porta ali. Uma gentileza, a pessoa cuidou de mim. A pessoa teve preocupação comigo, lembrou de mim. Ser lembrado é muito bom. Ser lembrado é bom demais. Você é responsável por lembrar de alguém. Você é responsável por dizer que aquela pessoa não é invisível. Como pode a gente passar um pelo outro? Tudo bem que às vezes está distraído, mas passa para lá, passa para cá, passa para lá de novo, passa para cá, como se quem estivesse ali do lado, na minha frente. Eu quase tropeçar na pessoa e como se eu não a visse, não enxergasse. É invisível. Como pode isso? É meu irmão. Como posso passar na rua, ver a pessoa aqui, vizinho, membro da igreja, irmão nosso, ver a pessoa, passar como se ela não existisse. Eu vi. Eu estou dizendo assim, meus irmãos, porque às vezes eu não vejo, sou distraidão. A minha mente vai longe e a pessoa está perto, eu não vejo. Mas eu vi, se eu vi. Eu olhei e estava ali a Fernandinha, aqui na minha frente, e eu não olhar para ela e dizer, como vai? Você faz isso com alguém da tua casa? Você passa por alguém da tua casa na rua como se ela não existisse? Você é responsável pelo seu irmão. Mas aí, como que a gente pode cuidar? Né? É o amor, meus irmãos. É o amor que cuida. Porque o amor que a gente tem que aprender a praticar, da Bíblia, é o amor que cuida, que faz bem para o outro. Esse é o amor. E como que eu vou praticar? Como que eu vou colocar isso em ação? Não adianta, cara, você dizer para a tua mulher que você ama a tua mulher, e você nunca ajuda a pessoa, você nunca faz nada por ela, você não lava uma louça, você não limpa nem aquilo que você suja. Vai dizer, eu te amo. Amor é prática, cara. Ama. Faz alguma coisa, faz um agrado. Faz um bem para a pessoa. No ruim, paga as contas, miserável. Desculpa aí, eu falei miserável, não podia falar mais essa palavra, né? Eu prometi que não ia falar mais. Mas eu não aguento. Foi mal, Salete. Não aguento. Paga as contas. Ajuda. Ah, mãe, eu te amo, mãe. O que você fez para agradar tua mãe no ano todo? É fazer o bem para ela. Qual é o bem que ela gosta? Você sabe. Então, amar é cuidar. E como eu amo?
primeira ação do amor, na minha opinião, sempre vai ser orar. Amar orando. Orar pela pessoa. Você colocar aquela pessoa como alvo da sua oração. Porque a oração quebra a barreira. Quer ver como a oração quebra a barreira? Briga com teu irmão dentro de casa. Vê como é difícil orar por ele. Mas depois que você ora, você quebra a barreira. Briga com a tua mãe, com o teu filho. Briga com o teu marido. Ora por ele, para você ver como barreiras são quebradas ali. A oração quebra a barreira. Duvido você orar pela pessoa e depois continuar com raiva dela, com sentimento ruim. Porque quando você ora pela pessoa, aquelas barreiras são quebradas. A oração quebra barreiras. A oração tem um alcance, meus irmãos, que vai além dos nossos pedidos. Então, ore. Porque a oração tem isso. Você pede algo específico e Deus te dá algo maior. É assim que funciona a oração. Você pede para que Deus tire alguma coisa ruim do teu coração pelo irmão. Deus te dá algo muito maior. Você passa a amar aquele irmão com sinceridade. Você passa a abraçar. Você passa a curtir. Mesmo que ele seja um chato, um mala. Mas você ama a si mesmo. Porque a oração quebra barreiras e ela tem um alcance maior do que o que a gente pede. É a Bíblia que diz que Deus faz muito mais do que nós pedimos. Muito mais do que nós pensamos. É uma coisa interessante a oração. Então, ame orando. A oração, ela ultrapassa as barreiras geográficas. Você pode estar em outro país. Você pode morar em outro estado. Você pode ir para Curitiba. A oração do teu pai e da tua mãe vai te alcançar lá. Porque Deus está lá e te alcança. Ame orando. Amar abraçando. Meus irmãos, porque eu sou um ser abraçante. Eu sou um ser abraçante. Eu gosto de abraçar. Por quê? Para mim o abraço é terapêutico. O abraço é vinculante. O abraço nos liga. Uma das maiores dores que eu senti com a pandemia foi a abstinência de abraço. Senti abstinência de abraço. Eu chegar em casa e chega em casa era interessante isso. Chegava da rua, chegava em casa, eu não podia ir abraçar, eu queria abraçar, e eu queria abraçar, e eu queria abraçar. Mas aí a pessoa falava assim, já tomou banho? Passa álcool? Né? Eu queria abraçar. O abraço é terapêutico, o abraço nos liga, o abraço nos conforta. Às vezes a pessoa está precisando de um abraço porque ela está sofrendo, angustiada, triste, de luto. É o abraço que nos aconchega. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de estar de luto, com uma tristeza muito grande. Se abraçar o irmão é como se estivesse sendo abraçado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te abraçando ali. A presença do Espírito Santo ali. Amar abraçando. Amar abraçando. Então, eu vou amar orando. Eu vou amar abraçando. E eu vou amar perdoando. Não tem jornada, não existe jornada comum sem perdão. Relacionamento sem perdão não existe. Se você quer andar na mesma jornada com alguém, tem que perdoar, porque senão vai ser insuportável. Tem gente vivendo 10, 15, 20, 30 anos com uma pessoa e não perdoa. Tragédia, isso é terrível. Se você não perdoar, então é amar perdoando. Se você pretende casar, saiba que vai ter que perdoar muito. Não tem como viver casado sem perdão. Porque o que mais tem é vacilão. Você é um vacilão. Tem mulher que está assim pensando, ele é mesmo. Mas você também é vacilona. Porque nós erramos. Nós erramos.
Precisamos de perdão. Aí você não quer perdoar. Mas se você não perdoa, você não é perdoado também. Perdoar é preciso. Não existe relacionamento sem perdão. Humano, não. Com Deus a gente precisa do dele, né? Do perdão dele. O único que não erra é ele. E concluindo, meus irmãos, que eu prometi que não ia ser prolixo. Amar resignando. O que é resignação? O que é resignar? Resignar é se conformar com uma situação que você não tem. É se conformar, é dizer, olha, é isso aí, eu não tenho como mudar isso. Resignar. Sabe por quê? Porque você não pode fazer escolhas pelos outros. Existem pessoas que são daquele jeito e não querem mudar, e você tem que entender isso. Você não consegue mudar ninguém. Não pense que você consegue, você não vai mudar ninguém. Você pode aconselhar, você pode orar pela pessoa, você pode perdoar. Mas se a pessoa não quiser mudar, ela não muda. Então tem hora que a gente tem que chegar e dizer assim, não tem jeito, eu não posso fazer nada. Resignar. A pessoa quis aquilo, ela quer fazer daquele jeito, quer viver daquele jeito. A menos que ela deseje mudança, a menos que ela aceite a mudança para ela, ela não vai mudar. A menos que ela mude de ideia. Amar resignando, é falar, ele quer ser assim, não posso fazer nada além de orar e de perdoar. Meus irmãos, existe um momento que a gente precisa ser tratado, que a gente precisa ser cuidado, que a gente precisa que alguém cuide da gente. Mas existe um momento que a gente tem que cuidar do outro também. A gente não pode só querer receber, a gente tem que saber doar. A gente não pode querer só ter ombro para reclinar a cabeça e chorar no ombro, não. A gente tem que ser o ombro para o outro poder chorar. Acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Sou. Acaso você é responsável pelos seus irmãos? É sim. Porque se não formos assim, não seremos igreja de Jesus. Jamais seremos igreja de Jesus. E que Ele nos abençoe.